E aí, gurizada, beleza? Tranquilo? Quem fala com vocês é o Alisson. E eu gravei um vídeo recentemente ensinando como estudar para a prova da Polícia Penal, tá? Só que era um vídeo rápido, um vídeo muito curto, e eu não entrei em detalhes de forma prática de como estudar para a prova da Polícia Penal, tá? Esse vídeo aqui, ele é para uma pessoa que tá saindo do absoluto zero, entendeu? O cara eventualmente não tem base de estudo, ele não sabe o que é um adjetivo, ele não sabe somar números com fração, enfim, ele não sabe nada, está saindo do zero e quer se preparar para a prova da Polícia Penal, tá? Então eu vou passar aqui uma forma de estudar, tá? Uma forma de estudar, que é o que eu faria nesse momento. Foi como eu fiz para construir a minha base lá no início, há um ano e pouco atrás, para a Brigada Militar. Eu obtive um bom resultado, fiquei na posição 69, nos bombeiros daqui do Rio Grande do Sul eu fiquei em 47, então deu certo. Hoje o meu método de estudo, a minha forma de estudar é um pouco diferente, tá? Ela foi se adaptando a alguns pontos que eu tenho como prioridade, pontos que eu vejo que eu sou um pouco mais forte, pontos que eu sou um pouco mais fraco. A questão também do concurso, por exemplo, eu fiz agora a prova da Polícia Civil, eu tinha só 2 meses para estudar para a prova. Então eu usei um outro método de estudo. Agora eu estou estudando para a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu utilizei um outro método, estou utilizando um outro método de estudo. Então, isso aqui é o que eu faria e o que eu indicaria para alguém que está saindo do absoluto zero e está perdido. Vão surgir situações durante o teu estudo que tu vai ver assim, cara, eu gosto de fazer questões de tal jeito, eu gosto de montar meu resumo de tal jeito. Tudo bem, pega e faz o que for melhor para ti. Mas como tu está saindo do zero e tu não sabe o que fazer, segue certinho o que eu estou te falando e com o tempo tu vai adaptando para a tua realidade, para aquilo que tu tem mais facilidade, entendeu? Então não é uma receita do bolo, mas é já um norte para tu poder se guiar. Até porque a gente vê muito material na internet de como fazer revisão, de como ver videoaula, de como ler o PDF de forma mais assertiva, mas a gente dificilmente acha isso num vídeo só, tá? Então o que eu vou passar aqui é o que eu faria para a prova da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, tá? Do Rio Grande do Sul, focado na Fundarec, que é uma banca que eu conheço muito bem, tá? Então, se tiver alguma coisa aqui que tu não concorde, que tu não queira seguir, tá tudo certo, tá? Então vamos lá, eu vou explicar aqui então de forma básica para vocês. Eu já deixei aberto as guias aqui, porque eu vou partir do ponto que a gente só vai ter um notebook para estudar. A gente não vai utilizar livro, a gente vai ter no máximo um caderno para a gente poder ir anotando algumas coisas, tá? E isso é um ponto muito importante, a respeito de anotações, eu vou te explicar mais para frente, tá? Então nós temos aqui o aplicativo Aprovado, que é onde eu vou cronometrar as minhas horas líquidas de estudo. É muito importante que tu entenda que as horas de estudo, elas podem ser horas brutas e horas líquidas. A gente às vezes tem o costume de achar que a gente estudou o dia inteiro. Ah, eu sentei ali na cadeira para estudar, eram 8 da manhã e fui dormir, era 10 da noite. Ah, então eu estudei o dia inteiro. Não é bem assim. A gente levanta para ir tomar um café, para ir no banheiro, para almoçar, pega um pouco o celular, conversa com a mãe, conversa com o pai, conversa com a esposa, enfim. Então, as horas líquidas, propriamente ditas, de estudo, foram muito menos. E a gente acaba se enganando, tá? Então, vamos contabilizar todas as horas líquidas. E o que é contabilizar a hora líquida? Sentei aqui para estudar, vou começar a estudar. Celular longe, de preferência, por favor, celular longe. Liguei o cronômetro, comecei a estudar. Bah, me deu vontade de ir no banheiro. Pauso o cronômetro, vou no banheiro. Ah, vou pegar uma água. Pauso o cronômetro e vou pegar uma água, entendeu? Assim que funciona a hora líquida, tranquilo? Então aqui está o aplicativo Aprovado. Eu vou usar como base aqui o do GG Concursos, tá? Vou partir do ponto que tu tem um cursinho preparatório. É muito importante, principalmente para ti que está saindo do zero, ter um cursinho preparatório, tá? Não vai ser o que vai ter a provar, não vai ser o cursinho que vai ter a provar, mas ele é uma ferramenta muito importante. E inclusive eu vou passar aqui para vocês a questão da videoaula, do PDF, de como revisar. Então o cursinho é importante, tá? Veja o cursinho e a plataforma de questões, que vão ser situações que tu vai acabar desembolsando algum dinheiro, como um investimento. Estudo é investimento, tranquilo? Então não veja como um gasto. Óbvio, Alisson, eu não tenho dinheiro, eu tô quebrado, não tenho como comprar um cursinho. Beleza, pega e usa o YouTube. Vai ser tão efetivo quanto? Não vai ser.
mas dá pra conseguir alguma coisa, tá? Tem aulas muito boas no YouTube, tá? Tu vai ter um trabalho a mais pra garimpar. Eventualmente não vai ser focado naquela banca que tu tá prestando concurso, mas vai te ajudar de qualquer jeito, tá? Agora, a respeito da plataforma de questões, aqui é uma questão que tu vai ter que desembolsar um dinheiro, tá? Tu vai ter que desembolsar um dinheiro, tu vai ter que pagar. Eu não pago aqui o que é concurso porque eu estou utilizando a plataforma do Radar DSO nesse momento dos meus estudos, tá? Mas eu vou, acredito que daqui a uma semana, ter que assinar também o que é concursos, porque eu utilizo as duas plataformas. Que é concursos para quantidade e o Radar DSO para qualidade, tá? Mas para ti, nesse momento, dessa fase do teu estudo, só o que é concursos já é o suficiente, tá? A assinatura mensal, se eu não me engano, tá R$30. Tá? Então, plataforma de questões. E aqui nós vamos para o ciclo verticalizado. E aí vai chegar na parte mais importante do que eu vou te explicar aqui, tá? A gente costuma achar que quando a gente vai estudar, principalmente quem faz muito tempo que não estuda, que a gente precisa ter um cronograma. Eu não sou adepto ao cronograma, porque eu consigo visualizar vários erros em ter um cronograma, tá? Por exemplo, eu vou colocar lá que nem era no colégio. Segunda-feira eu vou estudar português. Quarta-feira eu vou estudar matemática. Cara, tu entende que a vida da gente já é muito corrida. A gente trabalha, às vezes a pessoa faz faculdade, tem relacionamento, tem filho, enfim. Muitas coisas podem acontecer no teu dia a dia que vão te impedir de cumprir aquela matéria daquele dia, daquele cronograma. Então, um ciclo de estudos, na minha visão, na minha opinião, acaba sendo mais adequado. Fica muito mais fácil de tu bater as matérias, tu acaba não estudando nada para mais, às vezes, tá, segunda eu tenho português, fui lá e estudei português. Aí o português eu veria na quarta, por exemplo. E na terça-feira eu veria matemática, mas na terça-feira surgiu um imprevisto. O que eu faço? Na quarta eu estudo português ou eu estudo matemática? Tá, e aí, a matéria que já era da quarta, que eu vou fazer? Eu vou jogar ela pra quinta? E a da quinta eu jogo pra sexta? Tu entende que tu tem que estar toda hora tendo que estar readaptando o teu cronograma? Então, na minha visão, vale a pena. Um cronograma, às vezes, ele é interessante para um tiro final. Eu tenho 10 dias até a prova. Então, ali eu vou fazer um cronograma. Aí é valendo. Mas para montar uma base, para bater o edital, a primeira vez o edital, eu acho que o ciclo de estudos ele é o mais recomendado, tá? Então aqui é uma plataforma no Excel que eu criei. Eu abri ele aqui no Excel online para mostrar para ti que tu não precisa nem ter assinatura do Excel, não precisa nem gastar nisso. Tu pode usar online, tá? E abri aqui também o Word, que é aqui que a gente vai montar os nossos resumos. E já vou falar para ti agora. Não escreve nada. Alisson, mas eu só aprendo resumindo, eu só aprendo escrevendo. Cara, abandona isso da tua vida, tá? Eventualmente, cara, vai ter um cara que vai me dizer assim, mas eu aprendo 15% a mais quando eu anoto. Beleza, 15% a mais é um percentual bom? É, mas o custo-benefício, o tempo que tu vai perder anotando, não vale a pena. Não vale a pena. Alisson, mas se eu não anotar, eu não vou aprender tudo durante a aula. Bom, aí que está o ponto. Tu não precisa aprender durante a aula. Tu não precisa aprender nada durante a aula. A única coisa que eu quero que tu faça durante a aula é que tu entenda o que o professor está falando. Tu não precisa aprender, tu não precisa decorar. Para de querer decorar, isso aqui não é colégio. A tua prova não vai ser daqui um dia. Tu não vai estudar hoje para fazer a prova amanhã. Tu vai estudar hoje para fazer uma prova daqui 3, 5, 6, às vezes até um ano. Tá? Então, o importante é que tu entenda o conteúdo. A hora de aprender o conteúdo vão ser nas tuas revisões. Tá? Então, se atenta a prestar atenção no que o professor fala e entender o que ele está falando. Agora eu vou passar de forma mais prática para vocês durante aqui a videoaula. E aí tu vai ver como tu vai fazer durante a videoaula. Então, não anota nada. Não anota nada. Como que eu vou assistir a videoaula, Alisson? Vamos lá. Vou aqui pro meu curso ver uma aula, por exemplo, de raciocínio lógico matemático, tá? Vamos aqui para lógicas de proposições, tá? Então, como que eu vou assistir a aula? Como que eu vou assistir a aula? Presta atenção. Cheguei aqui na aula, coloquei o play. O que eu vou fazer? Velocidade 2.0, velocidade 2.0 e vou dar o play na aula. Enquanto eu der o play na aula, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para o que o professor está dizendo, escutando o que o professor está falando e prestando atenção. Pronto, é isso. Tá, mas eu não preciso anotar nada? Não, não anota nada. Mas eu não preciso acompanhar com o PDF do lado? Não, não faz isso, tá? Para o nível de complexidade da tua prova, para o nível das questões que a Fundatec costuma cobrar, que a Fundatec, acredito eu que será a banca da Polícia Penal, muito difícil que não seja, mas para qualquer banca que seja, faça isso que vai dar certo. Assiste a aula, preste atenção na aula.
o professor falou alguma coisa ali que eu não entendi muito bem. Volta ela, dá o play de novo, volta 10 segundos ali, dá o play e continua assistindo. É isso que tu vai fazer. Tu vai assistir a aula prestando atenção, tá? Eu esqueci de um detalhe. Quando a gente falar de matemática e raciocínio lógico, se eventualmente o professor começar a colocar exemplos, questões ali durante a aula, pausa a aula e tenta resolver. Aí sim tu vai usar um caderno. Tu vai pegar um caderno aqui, por exemplo. Vai pegar um caderno e vai... tô passando aqui a fórmula tal. Pausa a aula, anota e tenta fazer a questão. Ok? Matemática é a única matéria que tu vai acompanhar com o caderninho do lado e tentando resolver as questões que o professor está passando. Pausou a aula e tenta resolver. Não consegui resolver. Tranquilo. Dá o play, vê como o professor resolveu e quando ele passar uma próxima questão durante a aula, tu tenta resolver de novo. Entendeu? Então matemática é a única. Eu peguei matemática aqui, foi um exemplo ruim. Então, por exemplo, aqui legislação. Vou ver a Lei Maria da Penha. Tá? Lei Maria da Penha. Aí sim, não vou anotar nada, não vou pegar caderno e só vou prestar atenção. Lei Maria da Penha, somente presta atenção. Lembrando, em matemática é diferente. Eu acompanho com o caderno e tento ir resolvendo as questões, tá? Nas outras matérias, quando eventualmente o professor também colocar uma questão durante a aula, tu pausa a aula e tu faz. Tu só não vai usar o caderno, tá? Então é assim que tu vai ver videoaula, beleza? PDF. Como que eu vou ler o PDF, Alisson? Tá, vou abrir o PDF aqui, PDF da Lei Maria da Penha, tá? Isso aqui. Cara, vamos lá. Como que eu vou ler o PDF? Eu vou sair grifando tudo? Não. Tu não vai grifar nada. Alisson, mas eu não vou grifar nada? Não vai grifar nada. Tu só vai grifar algo no teu PDF quando tu estiver lendo ele pela terceira vez. Beleza? Vamos combinar isso? Quando tu estiver lendo o PDF pela terceira vez, tu começa a grifar, tá? O que eu faço hoje em dia, eu não grifo nenhum PDF, tá? Eu quero ganhar tempo, tá? E com as questões depois e com as revisões, eu acabo melhorando naquelas matérias. E muitas vezes o grifo para mim não faz sentido. E outra coisa, o cara que grifa na primeira passagem, ele está errando muito. Porque tu não entende nada sobre aquele assunto. Então tudo acaba sendo importante. Ah, por exemplo, Lei Maria da Penha aqui, disposições gerais. Ah, o âmbito da unidade doméstica. Pá, vou grifar isso aqui, é muito importante. Só que isso aqui é algo muito batido. Que tu vai saber isso aqui, tu sempre vai se lembrar disso aqui. Então tu não precisa grifar isso aqui. Entendeu? Beleza. Então eu particularmente eu não grifo nada. Mas pra ti, o que eu te recomendo? Na primeira, na segunda e na terceira passagem, tu não grifa nada. A partir daí, quando tu for ler o PDF pela quarta vez, que vai demorar até tu chegar na quarta vez, aí tu começa a grifar um ponto ou outro que acaba sendo uma dificuldade tua quando tu resolver questões, tá? Então, beleza, o PDF eu vou ler assim. Então, eu vou ler o PDF, isso aqui, tranquilo. Prestando atenção naquilo que é mais importante, tá? Então, assim que se lê o PDF. Beleza, então eu expliquei como tu vai ver a videoaula e eu expliquei como que tu vai ler o PDF. Tá, agora eu vou passar para ti a ordem prática. Tá, beleza, tu já me explicou como que eu assisto a aula, já me explicou que a aula é na velocidade 2.0, que eu não anoto nada, que o PDF eu não grifo, tranquilo. Tá, e agora? Como que de fato eu estudo? Qual é a ordem de forma prática? Beleza, então vamos começar do início, tá? Então vamos aqui, vou estudar hoje, primeira coisa, eu vou pegar minha planilha, tá? Peguei minha planilha aqui. Ah, tá aqui as informações do concurso, aqui um espaçozinho para mim colocar simulados, beleza. Então o que eu vou fazer? Isso aqui, pessoal, é um ciclo de estudos, ó. É um ciclo de estudos. Então começa pelo português, vai para legislação, vai para RLM, vai para informática, tranquilo, ó. Plano de leitura, revisão, matéria 1, matéria 2. Isso aqui é algo muito particular que eu usava, tá? De início tu pode até não utilizar essa partezinha que eu coloquei aqui em cima. Depois, mais pra frente, eu acabo utilizando ela. Mas vamos se atentar aqui, ó, ao ciclo de estudos. Então é a ordem de matéria estudar. Tu percebeu que aqui tem conhecimentos gerais e eu não coloquei conhecimentos gerais no ciclo? Eu acredito que essa matéria vai cair, tá? Mas mesmo que ela venha, uma dica aqui, não estuda ela agora no pré-edital, tá? Estuda só no pós-edital, caso ela venha. Tranquilo? Foi o que eu fiz pra brigada e pros bombeiros e deu certo. Eu fui lá e acertei 9 de 10 e na outra 9 de 10 também, se eu não me engano. Eu acabei errando duas lá por besteira. Então, não faça isso. Não estude no pré-edital. Deixa isso aqui para te ver depois do edital, para se preocupar. Acredito que nem vem essa matéria, tá? Então aqui estão as matérias que eu vou seguir. Essa legislação aqui, como são mais matérias, segue um 2x nela. Então, estuda primeiro português, 2x em legislação, ou seja, 2 vezes legislação, RLM e informática. Tá, de forma prática. Então vamos lá. Dia 1. O dia 1 pode ser segunda, pode ser terça, quarta, quinta, sexta, o que for. É o dia 1, é o dia que eu vou estudar pela primeira vez. Então vamos aqui em português. Cheguei em português e vou vir aqui na planilha de português aqui embaixo. Ó. Português. Aí eu vou ver as matérias.
Eu já coloquei certinho aqui para vocês os conteúdos que vocês precisam saber, tá beleza? Ó, classes de palavras. Classe de palavras, então, vai ser a primeira matéria que eu vou estudar. O primeiro assunto da primeira matéria, que é português. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou lá ver a videoaula no cursinho. Já vou marcar aqui como visto, ó. Videoaula, via videoaula. Aí eu vou lá no meu cursinho. Cadê? GG Concurso aqui, tá. Videoaula de português de morfologia, que é a classe de palavras, né? Vamos procurar português. E aqui vão ter as aulas de morfologia. Ó. Morfologia, artigo adjetivo. Então vou ver a aula. Beleza. Vou ver a aula aqui de morfologia. Tá, olhei. Beleza. Terminei a aula, o que eu vou fazer? Vou abrir o PDF. Vou ler o PDF. Tá, li o PDF. Tal. Olhei aqui as classes de palavras. Tranquilo. Aprendi. Ok. Beleza. Terminei o PDF. Vou lá na plataforma de questões, o que? Concursos, e vou filtrar. Então vamos colocar aqui a matéria. Português. O assunto. Vamos clicar aqui, tá morfologia aqui. Morfologia. Banca. Fundatec. Beleza, filtrei. Vamos ver as questões aqui. Tá? O que concurso aqui achou 2.000 questões para mim. Ó, que esse aqui eu já resolvi errado no exemplo que eu fiz lá no outro vídeo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma questão que eu não tenha feito ainda. Tá, aqui ó. Uma questão bem simples e vão ter os comentários aqui. Então eu vou fazer agora as 10 questões de fixação. Então eu vi a videoaula, eu li o PDF e eu vou fazer agora 10 questões de fixação. Questões de fixação, o nome já diz, são de fixação. Para te fixar aquele conteúdo. Não necessariamente precisa acertar essas questões. Não precisa acertar essas questões. Só precisa ver como aquela matéria que tu acabou de estudar, ela se apresenta por meio de questões, beleza? Uma coisa até que eu esqueci de comentar é, tu viu a videoaula e depois tu leu o PDF, numa perspectiva que tu tem bastante tempo diário de estudo. Eventualmente, se tu tem pouco tempo de estudo diário, vê só a videoaula e já vai para as questões de fixação. E lá na frente, quando tu for revisar essa matéria, tu acaba lendo o PDF, tá? Então isso fica a cargo teu, tu pode escolher videoaula, PDF, questão, ou pode ser só videoaula, questão, ou só PDF, questão, tá? Mas eu acredito que aula, PDF e questão é um bom combo. Mas claro, se tu tiver bastante tempo diário. Se tu não tiver, opta por uma das duas, PDF ou videoaula, e usa a questão. Mas a questão tu não abandona nunca, tá? Então vamos ver aqui, considerando isso aqui, tá, vamos colocar qualquer coisa aqui, ó. Tá, vou errar aqui, ó. Tá, coloquei aqui, acabei errando a questão. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nos comentários dessa questão e vou ver os comentários. Ah, aqui de modo foi pensado assim, advérbio. Então explicando que é um advérbio de modo e que não é um pronome. Então tu entendeu que eu errei a questão, mas nos comentários aqui o pessoal já explicou o porquê dela estar certa. Então já funciona também de uma forma de revisar aquele conteúdo que tu viu. Ah, beleza, o cara explicou aqui que tal, não sei o que, é advérbio. Bacana. Beleza, vou passar para a próxima questão. Vou fazer as minhas 10 questões. Tranquilo? Essa parte aqui, então, ficou bem entendida, tá? Fiz as questões de fixação. Vi a videoaula, vi o PDF, fiz as questões de fixação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou voltar lá no meu edital, no meu ciclo verticalizado, e vou ver qual que é a próxima matéria. Legislação é a próxima matéria. Beleza, legislação é a próxima matéria. Vamos aqui, ó, legislação. Lembrando, tá? Legislação constitucional, legislação estadual e penal, eu coloquei as 4 como legislação. Então, tu fazer aqui primeiro legislação e depois tu vai para constitucional. Lembra que eu falei que aqui era 2x, era 2 vezes? Então tu vai fazer isso. Começa em legislação, constitucional e aí depois tu volta lá para o ciclo. Beleza? Lei Maria da Penha é o próximo tópico. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, videoaula, Lei Maria da Penha. Vou lá no cursinho, vou procurar aqui Lei Maria da Penha, vou olhar a aula em velocidade 2.0, terminei a aula, vou optar se eu assisto o PDF ou não. Digamos que eu tenha visto o PDF, vou ler o PDF, vou lá fazer agora as 10 questões de fixação de Lei Maria da Penha. E agora, principalmente em matérias de legislação, eu vou te explicar como montar o teu resumo, o material para te usar como revisão. Então, vou colocar aqui Lei Maria da Penha, a banca vai ser Fundatec também.
Processual vai ser processual penal aqui, né? Provavelmente, Lei Maria da Penha. Se tu tiver alguma dificuldade em filtrar questões, achar os filtros certos, faz o seguinte, joga no Google e coloca assim, questões de Lei Maria da Penha, que concursos? E aí tu vai entrar na primeira coisa que aparecer ali e tu consegue ver o filtro certinho. Depois tu começa a usar nas tuas questões, tá? Lei Maria da Penha, Fundatec, vamos ver as questões aqui. Aqui, ó, achou quase 300 questões. Tá. Aqui, nas questões de fixação, tu também já vai utilizar para montar o teu material de... Lembra que eu falei que tu não precisa anotar nada? Então, não precisa anotar nada. Tu vai usar os comentários para montar o teu material de revisão. Assim tu economiza tempo e todo o teu material de revisão vai ser baseado em questões, tá? Claro, com que algumas informações tu não precisa colocar no teu material de revisão. Por quê? Porque vão ser informações óbvias para você, entendeu? Então tu não precisa colocar, mas eventualmente faz assim, tira um dia a cada 30 dias para ver os seus materiais de revisão e ver aquilo que tu pode retirar. O ideal é que o teu material de revisão ele fique o menor possível, para que tu possa, na véspera da prova, revisar ele de forma rápida, entendeu? E que tenha somente aqueles pontos que de fato são pontos que tu tem dificuldade, que tu eventualmente acaba errando questões daquele tópico, entendeu? Então tu vai limpando o teu material com o tempo. Tá, então vamos fazer uma questão aqui de Lei Maria da Penha. Deixa eu achar alguma que sobre os tipos de violência, que aí provavelmente vai ter algum resumo muito bonitinho aqui, vamos ver. Tá, vamos ver... Contra a mulher... alguma do tipo de violência que seria interessante. Deixa eu ver. Aqui, ó, tipos de violências, tá? Já vi que tem os comentários ali. Tá, contra a mulher eu vou errar aqui, ó. Por exemplo, aqui vou errar. Questão por gosto, tá? Questão, tá. Errei a questão de Lei Maria da Penha. Lembrando, essas aqui são as 10 questões de fixação. Pós-videoaula, pós-teoria, pós-PDF, questões de fixação. Posso usar tanto o PDF quanto a videoaula ou como usar os dois, beleza? Vou entrar nos comentários aqui. E aqui tem um resumo do cara, ó. Vamos ver. O cara não tem o resumo aqui, que loucura. Pera aí, deixa eu ver. Uma que tenha resumo. Tá fraco esse pessoal aqui da... Tá aqui, ó. O cara colocou aqui um resumo, ó. Sobre a prisão preventiva de ofício. O juiz pode decretar de ofício? Não pode. Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Então aqui, ó. Prisão preventiva de ofício. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C aqui. Cheguei aqui. Colei. Já comecei a montar meu material de Lei Maria da Penha. Entendeu? Se tu tiver o Word pago, o Office pago, tu ainda consegue colocar os títulos, que é muito importante, porque lá no final tu consegue até criar um sumário. Fica bem bacana esse material. Tá? Então aqui, ó. Eu já estou começando a montar meu material de revisão. Tu viu que eu não precisei anotar nada? Eu ia perder muito tempo anotando. Então o que eu fiz? Eu peguei... abrir um documento no Word em branco e aqui vai ser meu material de revisão de Lei Maria da Penha. Depois eu vou salvar esse documento aqui como Lei Maria da Penha, caderno de Lei Maria da Penha. E sempre quando eu for resolver questões de Penha, eu abro esse caderno e vou alimentando ele, entendeu? E assim vai se tornando meu material de revisão, tá? Então, videoaula. Junta com PDF, caso tu tenha tempo para ler o PDF. Se eu não tiver, vai optar pelo PDF ou pela videoaula. Como tu está saindo do absoluto zero, ou está saindo zero, às vezes tu olhar a videoaula é um pouco melhor, é um pouco mais fácil. Tu já sair direto no PDF, às vezes fica um pouco pesado e tu acaba não entendendo completamente. Eu acredito que como professor ali ajuda bastante, tá? Foi para as questões de fixação, fechou, volta lá para o ciclo, vê qual que é a próxima matéria. A próxima matéria vai ser RLM, então eu vou aqui para RLM, vou ver qual que é a primeira matéria da RLM. E assim eu vou seguindo, entendeu? Então, abri a planilha. Qual que é a matéria que eu tenho que estudar? É tal matéria. Vou para a videoaula. PDF. Questões de fixação. Volto e vejo qual é a próxima matéria. Eu sempre vou ficar girando nesse ciclo aqui, entendeu? Então, eu sempre vou estudar uma por vez. Dessa forma, eu vou bater o edital muito mais rápido. E lembrando, videoaula, velocidade 2.0. PDF, sem grifar nas primeiras passagens. Questões, sempre abrindo os comentários, mesmo que tu erre ou tu acerte a questão, entra nos comentários. Se tiver um resuminho ali, um comentário que tu acha legal, joga pro teu material de revisão, entendeu? Isso é a forma que tu vai estudar agora, tá? Agora eu vou explicar a questão das revisões, beleza?
Eu deixei de lado aqui a questão do cronômetro, porque eu vou te explicar agora. Todo esse ciclo aqui de estudo, videoaula, planilha, questões, montar um material de revisão, antes de tu fazer tudo isso aqui, tu vai começar a cronometrar o teu tempo de estudo. Então, fui na planilha, viu que eu tenho que estudar, vou pro cronômetro e ligo o cronômetro. E aí começa a estudar. Por que eu deixei o cronômetro para agora? Porque eu vou te ajudar também a organizar as tuas revisões, tá? Então, como que eu vou cronometrar o meu tempo de estudo? Vamos lá, matéria. Qual que é a matéria que eu vou estudar? Português. Qual que é o conteúdo? O conteúdo vai ser morfologia. Morfologia, tá? Morfologia. Beleza, adicionei morfologia, salvei. Tá, aí eu vou colocar aqui, morfologia. Então é a matéria que dá. Eu posso usar tanto o cronômetro quanto o manual. Eu vou colocar o cronômetro, tá? Vou colocar estudar então, vou iniciar a atividade. Iniciei a atividade, pausei a atividade. Vou lá salvar ela. Vai aparecer isso aqui pra mim agora, ó. Vai aparecer isso aqui pra mim. Quantidade de exercícios que eu fiz. Eu fiz 10 exercícios, acertei 8, tá. Acertei 6, por exemplo. Tá, qual que foi o meu tipo de estudo? Foi doutrina, foi exercício. Isso aqui eu não costumo usar, tá? Tu pode usar se tu quiser. As anotações. Nessa aula eu tive dificuldade em tal tópico. Beleza. E aqui que vai entrar o pulo do gato agora, ó. Reagendar as revisões. Então vamos aqui, ó. Eu vou agendar as minhas revisões. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom que fica melhor, né? Tá? Eu vou agendar agora as minhas revisões. O que eu recomendo? Se tu tem de 4 a 6 horas por dia de estudo líquidas, que é muito tempo, eu faria a revisão 1, 7, 30 e 60. Para o tamanho do edital da policial, eu acredito que ela é uma boa revisão. Para um edital do tamanho da brigada, por exemplo, é uma boa revisão. Se fosse para uma polícia civil do Rio Grande do Sul, que o edital é bem maior, que são muito mais matérias, eu não recomendaria ela. O que eu faria? Eu deixaria um dia da semana para revisar as matérias. Tá? Então vamos passar aqui pelos dois pontos. Tenho bastante tempo durante o dia para estudar. Tenho de 4 a 6 horas líquidas para estudar. Eu colocaria a revisão 1, o 7, o 30 e o 60. Ou seja, o próprio aplicativo que vai me lembrar, dia 21 eu tenho que revisar essa matéria. Dia 27 eu tenho que revisar essa matéria. Dia 22 de março eu tenho que revisar essa matéria. Beleza. Agora digamos que não, cara, eu tenho menos que 4 horas por dia para estudar. Então, se eu me atentar muito a fazer todas essas revisões, não vai dar tempo de eu avançar no conteúdo. Bacana. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um dia da semana. Então, eu posso fazer assim, dia da semana. Então, todos os domingos eu vou revisar essa matéria. Entendeu? Quantas revisões eu vou fazer? Eu vou fazer 3 revisões. 2 revisões. Entendeu? Então, fica a cargo teu. Se eu tivesse bastante tempo para estudar, faria a 1, 7, 30 e 60. Se eu tivesse pouco tempo, faria uma revisão semanal. E aí, de repente, colocaria, digamos que no sábado, eu reviso as matérias que eu estudei durante a semana, e no domingo eu faço uma revisão geral de tudo que eu já estudei até o momento. Cara, e lembrando, revisão não é tu reestudar a matéria. A revisão, tu vai levar, em média, 10 minutos para revisar. Por exemplo, digamos que eu coloquei aqui a periódica e apareceu um dia aqui. Tranquilo. Chegou no outro dia, quando eu for estudar novamente, antes de eu vir aqui para o ciclo e ver qual é a próxima matéria, eu vou lá no aplicativo do aprovado e vou ver qual revisão que está marcada para hoje. Se tem alguma revisão. Eventualmente vai ter um dia que tu não vai ter coisa para revisar, tranquilo. Mas digamos que tu tem algo para revisar. Tu vai ver as tuas revisões antes de começar o teu estudo teórico. Então tá escrito lá, eu tenho que revisar morfologia. Como que eu vou revisar morfologia, Alisson? Eu vou ver a videoaula de novo, eu vou ler o PDF de novo, ou vou fazer questões? Tu vai fazer questões. Então a tua revisão vão ser 10 questões de morfologia. Beleza? O que eu te recomendo? Faça uns 2 minutinhos iniciais ali, tentando de forma ativa relembrar o que tu estudou em morfologia. Cara, o que eu estudei em morfologia? Eu lembro que eram 10 classes de palavras. Eu lembro que o adjetivo ele é variável, que o advérbio ele não varia. Tenta te lembrar. Por mais que tu não te lembre de muita coisa agora no início, faz esse exercício. Faz essa revisão ativa, beleza? E depois desses 2 minutos iniciais, tu vai pegar e aí sim, tu vai lá para as questões de fixação, aqui no que concursos. Tu vem aqui, detalhe, te atenda o seguinte, no filtro aqui, eu te recomendo que tu coloque
além disso que tu colocou, como já é a tua revisão, tu coloca aqui, ó, questões não resolvidas, tá? Para não aparecer questões que tu já fez. Essas questões não resolvidas, lá na frente, daqui 2, 3 meses, tu pode voltar a fazer elas. Mas agora, de momento, não faça elas, tá? Porque ainda tá muito fresco na tua cabeça, tu vai acabar acertando e tendo uma falsa ilusão de que tu tá aprendendo 100% daquela matéria ali. Pode ser verdade, como pode não ser. Então, para não dar uma falsa impressão, coloca aqui as não resolvidas. Beleza, então, vou revisar a matéria, morfologia, porque eu estudei ela ontem. Fiz as questões de fixação. Beleza, demorei de 10 a 15 minutos ali. Morfologia era a única que eu tinha que revisar? Era, porque naquele dia eu estudei só morfologia. Tranquilo. Aí sim, eu volto lá pro ciclo inicial. Ah, a última matéria que eu estudei foi RLM, então agora eu vou para onde? Para informática. Vou lá na planilha de informática, vejo qual que é o primeiro assunto. Beleza, liguei o cronômetro, fui lá pro GG Concursos, pro cursinho que tu tiver, enfim. É que o GG eu estou usando como exemplo aqui. Mas tem vários cursinhos bons hoje. Tem PPG, tem GG, tem Prepara, tem DSO, enfim. Qualquer cursinho que tu escolher desses aí, tu vai estar muito bem servido, tá? E aí tu foi lá, viu a videoaula, leu o PDF, ou optou por não ler o PDF, fez as questões de fixação, beleza, voltou para planilha, foi para português, enfim, agendou as revisões. E aí no outro dia, antes de tu começar o teu estudo, tu vê se tu tem alguma revisão. Se tu tiver alguma revisão, tu vai lá e faz ela, beleza? Então vamos lá. Lembrando, revisão. Cara, se eu tenho mais de 4 horas por dia, eu recomendo fazer essa aqui. Essa revisão, ela não é adequada para um concurso que tu tenha muitas matérias, mas a Polícia Penal são poucas matérias. Então eu recomendo que tu faça ela se tu tiver mais de 4 horas por dia para estudar. Se tiver menos que isso, faz um dia da semana para te poder revisar. Ou até faz 2. Um dia para te revisar o geral, como um todo, e um dia para te revisar as matérias que tu estudou na semana. No caso, os assuntos, né? Não seriam as matérias propriamente ditas. Tá? O que mais que eu poderia passar aqui? Na parte da revisão também, tu pode ler o teu PDF que tu montou. Tranquilo, tu pode dar uma leitura rápida por ele. É uma boa alternativa também. As questões de fixação, o pensamento ativo, aquele de tentar relembrar, e uma leitura do teu material aqui de revisão. Beleza? O que mais? Acredito que seja isso. As questões, a videoaula, os PDFs. Outra coisa, se tu encontrar dificuldade em uma matéria, por exemplo, digamos que não vai ter matemática na Polícia Penal, mas eu vou usar como exemplo. Quando eu comecei a estudar matemática lá para a Brigada, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em geometria plana e espacial. O que eu fiz? Eu peguei o meu ciclo aqui, meu edital verticalizado, e eu pausei ele por 2 dias. E fiquei aqueles 2 dias só vendo aulas e fazendo questões de geometria plana, porque eu via que era uma matéria que eu tinha dificuldade. Então, quer dizer, que o ciclo me permite, às vezes, dar uma pausa nele e ficar 2, 3 dias focado em um assunto que eu vejo que ele é importante para minha prova e que eu não estou conseguindo aprender. Claro, tu pode fazer isso. O ciclo de estudos te permite isso. Uma coisa que vai acontecer em português é tu ter dificuldade, por exemplo, em análise sintática. Na minha opinião, é a matéria mais importante de português quando a gente fala em Fundatec. Então, a tendência é que tu tenha dificuldade em análise sintática. Então não tem problema tu ficar 2 dias direto estudando análise sintática. Não tem problema. Tu tem essa liberdade. Claro, são para casos pontuais, matérias e assuntos pontuais. Não vai ficar deixando 2, 3 dias só para uma matéria, para todas as matérias. Pô, aí tu não vai avançar no conteúdo. Então assim, faça esse juízo de valor, tá? Depois que tu passar por todo o edital, tu já viu todas as matérias, pelo menos a videoaula ou um PDF dele, aí tu começa a usar o plano de leitura, tá? Plano de leitura, num outro vídeo que eu explico para vocês como que tu faz, mas eu não colocaria o plano de leitura agora de início, tá? Eu focaria ainda em dar essa visão geral em todo o conteúdo. Claro, eventualmente, se tu tiver tempo, tu concilia a leitura da lei seca, que seria, por exemplo, a lei propriamente dita, ou o PDF e a videoaula. Tranquilo? Então eu acredito que esse vídeo aqui ele vai te ajudar bastante. Espero, na verdade, que eu tenha sido claro, tá? Alguma eventual dúvida que possa surgir, me chama no WhatsApp ou coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Se tu quiser acesso a essa planilha aqui, pede aqui também que eu mando meu número ali, você me chama lá, já teve tranquilamente uns 10 caras que me chamaram pedindo a planilha. E, cara, de início tenta seguir isso aqui. É o básico que dá certo, é o básico que funciona e tenta ganhar tempo. Eu sei que às vezes anotar algo, eu sei que às vezes grifar muitas coisas pode ajudar, mas não é efetivo, principalmente no início. Depois, com o tempo, quando tu tiver uma noção geral de tudo e tu vê que existem algumas matérias que tu tem dificuldade, aí sim tu faz um resuminho dela, tu faz uma parte prática dela, tu pega mais forte nela e acaba
eventualmente aprofundando mais, mas aí é depois que tu já tem uma visão geral. Para passar na prova da Polícia Penal, tu não precisa ser um especialista, tu não precisa ser um doutor daquela matéria, tu precisa ter uma visão geral e acertar as questões fáceis, acertar a maioria das médias e algumas difíceis, tu já passa no concurso.